eu vou falar sobre o projeto. Então eu vou começar o projeto do trabalho do TCC e vou até a conclusão, o que eu tenho que escrever. Vamos começar mais uma aula, na verdade eu diria que é a aula do curso TCC Agora Vai, porque estou entregando agora gratuitamente o módulo Ninja. É um passo a passo para fazer o meu TCC o mais rápido possível. E qual é a aula de hoje? Eu vou falar sobre o projeto. Então eu vou começar o projeto do trabalho do TCC e vou até a conclusão, o que eu tenho que escrever. Eu vou para dentro do projeto, para o nosso modelo no Doc, né, no Word, e você vai ver que a gente vai sugerindo que você tem que colocar dentro do seu trabalho. A única coisa que se espera, eu já tenho rascunhado o material, né? Já tenho aí anotado, eu já tenho os fichamentos, você vai perceber que eu preciso de algo para colocar nesse quebra-cabeça que é o próprio projeto ou o TCC. Vamos lá? Então vamos lá para a tela do computador. Olha aqui é o projeto, o modelo do projeto de pesquisa do TCC Agora Vai. Universidade, curso. Vale destacar que neste modelo aqui nós estamos fazendo baseado na BNT. Nome do aluno, subtítulos, tem algumas variações e aí vale eu ressaltar. Às vezes no seu curso, na sua universidade é bom pegar o modelo. Porque aqui, por exemplo, está em Arial 12, mas existem normas com Arial 14 e Arial 16, que são variações da sua universidade. Esse é o nosso modelo, mas sempre vale a pena comparar com o manual da sua graduação ou pós-graduação. Então, aqui já a cidade, né? Já coloque aqui São Paulo, como nós somos São Paulo, novamente o nome do aluno, a contracapa. Esse projeto de pesquisa é para conclusão do trabalho apresentado do curso da universidade tal. Como pré-requisito do curso vai, nesse caso, licenciado, né, se alguma pedagogia, ou obtenção de grau, ou obtenção do título de direito, por exemplo. Sobre a orientação da professora ou da professora, também em São Paulo. Legal? Resumo. Ele não é a primeira coisa que você deveria fazer no seu trabalho, mas aqui você já consegue esboçar. Por quê? Porque nós vamos dar o que você deve escrever. Você deve fazer um texto em um único parágrafo, ou seja, não passa para outra linha e ele tem um espaçamento de 1,5. Olha o que ele tem que conter: uma breve introdução, uma apresentação. E aí vale eu colocar um adendo para vocês. Um trabalho de conclusão de curso nas normas da ABNT, ele é bem repetitivo. Então eu faço uma breve introdução no resumo. Essa introdução e esse parágrafo, de alguma forma, ele pode voltar na introdução, na justificativa e depois lá na própria revisão de literatura. Os textos do seu TCC, ele acaba repetindo algumas vezes no decorrer do trabalho. Então não se preocupe em alguns momentos você ter que repetir o material, porque é assim que funciona o TCC nessas normas. Se fosse em formato de artigo, no formato de artigo é um texto direto e você monta ele de uma vez só, mas não é o caso agora, tá? Então você faz uma breve introdução, é uma apresentação do que se trata o seu tema. Não é o seu problema, não é o que você vai resolver, mas é o assunto que você vai tratar. Então, por exemplo, eu vou falar, né, na área de educação física sobre a prática de artes marciais na educação física escolar. Uma introdução é falar sobre o que é arte marcial, por exemplo. Ou eu vou falar sobre solos contaminados na construção de áreas em cidades grandes. Primeiro eu vou falar sobre poluição, vou falar sobre meio ambiente, e aí depois, então, é um texto introdutório, que ele vem antes do que você quer tratar mesmo. E aí dentro da sua introdução você coloca o seu problema, ou sua problemática, não necessariamente a pergunta, mas o que você vai dialogar no texto, né, o que você quer resolver, o seu objetivo geral e que metodologia você utiliza para fazer o trabalho. No caso, se você está no curso agora, se eu estou falando com alguém que está no curso TCC Agora Vai, ou você precisa terminar o seu trabalho, no caso, no módulo Ninja, nós já orientamos uma pessoa a fazer revisão de literatura, por conta das características de ser
um módulo mais rápido. Mas depende do que você vai fazer. Então, no caso aqui no nosso módulo Ninja, você vai falar que é uma revisão de literatura e já escreve as conclusões, as principais conclusões do seu trabalho, se for o trabalho final. Caso seja só o projeto, isso é o suficiente. Utilize de 3 a 5 palavras-chave sobre o assunto que você vai tratar. Legal, resumo feito. Aqui o seu sumário. Vamos lá para a introdução do seu trabalho. Veja aqui, ó. Coloque aqui a introdução. A gente já traz um passo a passo da introdução. Ó. Faça de 1 a 2 parágrafos. Entenda que esse de 1 a 2 parágrafos, eles devem ter de 4 a 5 linhas. Então tem várias encaixes de frase. Imagina sobre o tema do seu trabalho. Você tem que fazer de 1 a 2, pode fazer até 3 parágrafos. Na verdade, posso até fazer mais. Lembra que estou me preocupando com alguém que precisa entregar esse trabalho rápido. Então eu faço aquela introdução, pode ser algo parecido, similar do que como você colocou lá no resumo. Então fala genericamente sobre o tema que você vai tratar, o assunto. Então, o que é o meio ambiente para chegar nas áreas contaminadas, o que são as artes marciais, como funciona a prática de educação física na escola, o que é educação física na escola para chegar no assunto artes marciais, na educação física escolar. E aí você vai, então, se aprofundando no seu tema. Imagina um funil, os temas mais gerais e vai especificando o tema. Por isso que 1 ou 2 parágrafos, mas pode aprofundar até mais parágrafos. Depois, de 1 a 2 parágrafos apresentando o problema. Ou seja, lembra que eu tenho uma problemática, eu tenho uma pergunta para resolver. Então, você apresenta essa problemática. Então, por conta desse assunto, que é o meu tema que está acontecendo, será que determinada coisa deve ser feita ou não deve ser feita? Ou seja, você já traz o problema em 1 ou 2 parágrafos. Perceba que quando eu falo traga o seu problema em 1 ou 2 parágrafos, essa parte aqui se assemelha bastante ao que você vai escrever na justificativa do seu trabalho. É muito parecido, porque você acaba levantando o problema que você vai estudar. E aí sim você traz o objetivo geral, um parágrafo do objetivo geral. Então, em vista disso aqui, o meu objetivo é estudar isso. Pode ver, o objetivo geral. E você fecha a sua introdução falando como você vai fazer esse trabalho, no caso do módulo Ninja, fazer por meio de uma revisão de literatura. Esse aqui e esse aqui, eles podem ser invertidas a ordem. Essa ordem pode ser invertida. Então eu posso falar assim, vou fazer com essa problemática, vamos utilizar a revisão de literatura com o objetivo de... E aí explica o que acontece. Então aqui tem uma receita de bolo que você pode ter de 4 a 6 parágrafos, que pode dar de 1 a 2 laudas para montar a sua introdução básica. Tá? Vamos para a segunda parte, problema. Como eu vou colocar o problema? E aí você tem 2 maneiras. A primeira maneira é simples e direto, uma frase interrogativa. Como fazer tal coisa? Será que os professores... É importante que o problema ele é uma pergunta, ele é uma interrogação. Se você já viu nossos vídeos gratuitos, você sabe, é uma interrogativa e até ele conversa diretamente depois com o objetivo. Então você pode ir direto ao assunto e falar assim, problema. Como se deve praticar os golpes para ter melhor desempenho no futuro nas lutas de judô? Estou indo para a minha área novamente. Fiz uma pergunta ali, fui direto ao assunto. Quais os melhores exercícios para prevenir a osteoporose em idosos? É uma pergunta, termina com interrogação. Essa é uma maneira. Existe uma segunda maneira que você traz o assunto. Então, parecido com a introdução. Levando em consideração que os idosos apresentam déficit de cálcio e que pode causar osteoporose, que tem esse problema. Ou seja, não um problema, a pergunta, mas a situação problema, quase que uma justificativa. E aí você vem com a pergunta.
qual tipo de treinamento ou de exercício ajuda a prevenir a osteoporose. Então, de 1 a 2 parágrafos apresentando a problemática e um terceiro parágrafo que é similar a esse, vai direto ao assunto. Depende do orientador que você tem, ele faz a primeira opção e tem orientadores que preferem a segunda opção. Uma pequena introdução sobre o assunto e você termina o seu problema colocando essa frase interrogativa, ok? Vamos para a terceira, que é a sua justificativa. Então, é interessante que vale a pena colocar a justificativa em 3 partes. Pode demorar, não coloquei um número de parágrafos, mas pode ter de 1 a 3 parágrafos facilmente cada uma dessas partes. Olha só, primeira parte, parágrafo introdutório, parágrafos introdutórios. De novo, volta lá em cima do funil, nas palavras-chave, do que se trata o assunto. Eu sempre falo, hoje em dia, né, você fala assim, é como se você, antes de você chamar alguém para sair, né, no mundo dos compromissos, namorar e tal, você tem que criar uma aproximação com essa pessoa. Dar oi, se apresentar, e essa é a função desse parágrafo. Do que eu estou falando? Nossa, Fábio, vai repetir um pouco o que aconteceu no resumo e o que aconteceu na introdução? Sim, pode repetir, mas posso escrever de uma maneira diferente. E aí, se você está no TCC Agora Vai, lá nos modelos de fichamento, a gente já pede para você destacar partes de introdução de trabalhos, né? Lembra? Separa, quem então está no nosso curso, você faz parte do nosso curso, como separar dentro de um artigo que eu li, ou de uma tese que eu li, ou de um capítulo de livro que eu li, eu já destacar parágrafos introdutórios que ele tem lá. Então eu posso usar aquele parágrafo como referência para escrever o meu parágrafo. Eu não tenho que partir do zero. Eu utilizo as referências utilizadas, né? As referências que eu li, vou direto ao ponto e coloco aqui. Vamos lá, segunda parte. O que me levou a escrever sobre o assunto? E aí começa a trazer as motivações. Elas não são tão pessoais assim, mas ela vai se atrelando aos aspectos acadêmicos. Na verdade, você pode apresentar 2 justificativas. Eu vou até juntar aqui, ó, o 2 e o 3. Então você vai falando sobre o assunto, as coisas que têm acontecido sobre o assunto. Então, de novo, falei um pouco sobre a característica do idoso, falo que eles praticam pouca atividade física, ou exercício físico nesse caso, e aí eu começo a trazer elementos dos principais problemas de morbidade, né? As principais doenças, e aí já estou trazendo o quê? Justificativa científica, né? E posso trazer, sei lá, a mortalidade, a idade do idoso que treina, ela fica mais prolongada, por exemplo, a expectativa de vida. Trago argumentos científicos. E posso até fechar com argumentos pessoais. Como argumentos pessoais? Vamos imaginar que eu ainda estou nesse mundo de osteoporose, exercício. E o que me motivou também a escrever sobre esse assunto é porque eu tenho uma avó idosa e ela quebrou a perna, disseram que ela estava com osteoporose e eu comecei a treiná-la, ou ajudar a treinar, ou levar para a academia, sei lá. Estou dando um exemplo aí, cada um tem que observar o seu mundo, o que vai fazer ali, e trazer algo pessoal, mas sempre que o que dá base é o científico. E o pessoal ele só complementa a situação, porque na verdade ele ajuda a contribuir, né? Então quando você traz uma vivência sua, ajuda a contribuir, ou senão, é porque eu vi no meu estágio tal coisa, então você trouxe um suporte acadêmico e fecha com esse suporte pessoal. Veja aqui que essa quarta parte, que é esse suporte pessoal, essa justificativa pessoal, ela é opcional. Você pode trazer muito mais, todos os tipos de justificativas acadêmicas você pode apresentar. Eu acabei essa parte da justificativa, agora vamos para capítulo 4, objetivos. Por que objetivos? Porque eu tenho um objetivo geral, tem normas que só utilizam o objetivo geral, os professores não pedem objetivos específicos, principalmente se você está numa universidade que você tem pouco tempo para fazer. Quando você tem objetivos específicos, você tem mais elementos para tratar no seu trabalho. Às vezes o professor já quer um objetivo geral que você concentra um número menor de capítulos e vai direto ao assunto, tá? Mas aí você tem que olhar com o seu orientador. Mas o objetivo geral percebeu aqui, normalmente é o suficiente. Ele deve ter relação com o seu problema. Então, será
que os exercícios, ó, então vou falar um problema de novo, aquela questionamento. Qual o exercício físico é melhor para osteoporose em idosos? Eu fiz uma pergunta. O objetivo desse trabalho é investigar qual exercício é eficiente, né? Aí você usa até as mesmas palavras, para prevenir a osteoporose em idosos. O seu objetivo é uma frase muito, muito parecida com o seu problema. E aí, na sequência, tem objetivo. Ó, aí é o objetivo geral, eu tenho um só. E eu posso ter, opcionalmente, objetivos específicos. E aí, ó, você pode fazer esses objetivos que são relacionados a cada etapa da pesquisa. Você vai desenvolver capítulos, né? Então, para atingir esse objetivo geral, por exemplo, para falar sobre o melhor exercício físico, nem sei se existe, né? Eu estou trazendo como exemplo exercício físico que previne osteoporose em idosos, eu vou ter que falar sobre exercício físico. Que tipos de exercício que existem, né? Então tem características diferentes de exercício. Eu vou ter que falar quais são mais apropriados para os idosos. Qual a característica do idoso? Então, ó, o meu objetivo aqui, ó, começando sempre por um verbo. Caracterizar os tipos de exercício, apresentar e elucidar as características da idade das pessoas acima de 60 anos, o que acontece mecanicamente ou quimicamente, né, ou fisiologicamente no seu corpo, sempre começando por um verbo, percebeu? Eu vou caracterizar, eu vou elucidar, se você tem uma pesquisa experimental, analisar, como estamos no módulo Ninja, eu estou imaginando que você vai fazer uma revisão de literatura. Lembrando que lá, revisão de literatura, que é o capítulo que eu mostrei aqui, metodologia, a gente, dentro do curso, já apresenta um modelo de metodologia para vocês. É o próximo, por acaso. Metodologia. Então, ó, como será feito o seu trabalho? Ela é uma revisão de literatura? Ela é uma pesquisa experimental? É uma pesquisa qualitativa? Lembra que dentro do TCC Agora Vai módulo Ninja, tem um modelinho de como eu colocar esse texto aqui com referência bibliográfica de qual metodologia eu estou usando, já partindo do pressuposto que você fará revisão de literatura. Se você está aqui me assistindo agora e não vai fazer revisão de literatura, você tem que pesquisar qual é o tipo de pesquisa que você vai executar e se tal. Então, minha pesquisa é quase experimental, porque é uma pesquisa que com seres humanos, em que eles serão testados próximo de uma situação real, seguindo algumas regras, deixando de seguir outras, e que isso que eu estou falando é citar, tal autor fala também de metodologia da pesquisa. Ponto. E para complementar e sustentar o meu trabalho, eu vou fazer um levantamento de artigos e de materiais acadêmicos no portal CAPES, blá 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 blá, já deixamos aqui, acabou. O capítulo de metodologia, vale destacar que ele é burocrático. Então ele tem de 5 a 15 linhas, ele é burocrático, é só para falar como eu vou fazer no meu trabalho, ok? A partir disso você vem para o desenvolvimento do trabalho ou revisão de literatura. São os capítulos, então aqui deve ter aqui, ó, o 6.1, o 6.2, o 6.3 e às vezes tem subcapítulos, né? 6.3.1, 6. Imagina aqui, ó, vou falar de idoso. Quem é o idoso? Vou falar de exercício. Será que tem subcapítulos de exercício? Será que tem subcapítulos de idoso? Vou falar sobre osteoporose. Então, ó, tem pelo menos 3 capítulos: idoso, osteoporose e exercício físico aqui, ó. E aí, dentro desses capítulos, eu posso ter subcapítulos. Esses capítulos, eu faço uma brincadeira que nem sempre é só isso, mas muitas vezes o que você escreveu nas palavras-chave, eles se tornarão tópicos dos seus capítulos, ok? É bem interessante isso. E é bem legal, ó. Lembra, se você está no curso TCC Agora Vai e fez o nosso método de fichamento, provavelmente você já sabe e você já tem trechos de texto para encaixar em cada uma dessas partes. Você já fez um trecho de texto e fala, isso é sobre idoso, vai encaixando ali. Ah, esse é sobre exercício, vai encaixando ali. E aí vai lendo e colocando numa ordem mais adequada. E é sempre indicado que você faça uma citação indireta.
O que é uma citação indireta? Eu pego o fichamento e reescrevo com as minhas palavras. Não, eu coloque com as palavras do próprio autor. Que senão ou é plágio, e aí isso não pode, ou se eu coloco entre aspas e cito é uma citação direta. Mas parece que você teria preguiça de escrever e não será bem aceito se tiver muitas citações diretas. Após discorrer sobre os capítulos, né, passar pelos capítulos por todos os assuntos, você vai para discussão e conclusão ou considerações finais, partindo, lembrando que nós estamos fazendo uma revisão de literatura. Como esse capítulo de conclusão? Basicamente, você não escreveu textos sobre diferentes assuntos, você deve correlacionar esses assuntos. Então você vai falar sobre o exercício e o que acontece com o idoso. E o que você imagina? Então, você já escreveu isso lá na frente, lá no começo. E é legal explicar, começar a discussão falando, ó, este trabalho tinha o objetivo tal. Dentro do objetivo específico tal, nós encontramos que o idoso é assim, assado, ele necessita disso, daquilo, tal. Em relação ao objetivo específico tal, você vai respondendo nas suas discussões, ou discussão e conclusão, ou considerações finais, você vai respondendo cada um dos seus objetivos. Se só tem um objetivo geral, você vai conversando um capítulo com o outro desse desenvolvimento. Então aqui eu criei 3 capítulos para ficar de uma maneira bem simples. Você conversa, eu escrevi sobre idoso, sobre exercício. Sobre idoso, exercício e osteoporose. Eu vou correlacionando os capítulos que eu escrevi. Então eu escrevi isso, ó. Então, como dito no capítulo tal, acontece isso. E que você juntando com tal, acontece aquilo. Então, você percebe que o que eu escrevi aqui, parte disso, eu vou reforçar aqui em forma de conclusão. Ok? Aí, a partir disso, se esse trabalho for um projeto, você tem um cronograma de atividades para ser colocado. Se ele não for o projeto, for o trabalho final, isso pode ser retirado. E as referências bibliográficas que você deve colocar nas normas. Sugiro que a cada referência que você colocar, você já ajuste aqui no seu texto, para não ficar na última hora se matando. Tomara que vocês tenham ajudado. Por favor, quem está vendo agora no YouTube ou agora no Facebook, faça comentário, mande perguntas. Eu e o professor Ivan Cláudio Guedes estamos preparando um material bastante interessante e gratuito. Na verdade, uma comunidade para quem vai fazer agora TCC em 2020. E a gente vai ajudar essa comunidade dentro aí das redes sociais. Eu acho que ficarei por aqui. Tomara que vocês aproveitem esse conteúdo, lembrando que ele ficará temporariamente disponível aqui. Beleza? Um grande abraço e até mais.